Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães já com a gente, no áudio e nas telas. Tudo bem, Vera? Nas telas meio desfocada, mas tudo bem, tudo jóia. Sardenberg, boa tarde para você e para Cássia. Boa tarde, Vera. Agora tá certinho, você conseguiu entrar no seu quadrado. Bom, a Vera não é quadrada, Não, ela é antifrágil. Ela é super antifrágil, ela tem 0 quadradice, mas assim, no enquadramento da câmera, ela tava se encaixando e conseguiu. Vocês estavam discutindo o livro do Taleb, é isso? Conseguiu. Tá vendo que ela sabe o livro do Taleb? Ela sabe tudo, ela é danada. Tô falando. O Leni Quirilos estava aqui com a gente falando desse conceito do antifrágil, aí citou o livro. Ah, legal. Bom, Vera, havia essa estratégia da Polícia Federal de colocar todos os envolvidos na venda de joias para fazer o depoimento ao mesmo tempo, né? Para evitar combinações e tal. Só que ninguém falou nada, né? Então... porque eles combinaram de não falar nada, né, Sardenberg? Então foi um tipo de estratégia que flopou, não deu certo. E, aliás, era meio previsível, né? Isso aí funciona quando você pega desprevenido, como fizeram, por exemplo, naquelas buscas e apreensões e condições coercitivas para as pessoas irem depor, levava todo mundo para depor ao mesmo tempo, ninguém sabia de nada. Agora, você avisar com 2 semanas de antecedência, olha, vou chamar todos vocês para depor ao mesmo tempo, o que você enseja é que as pessoas combinem, ou uma versão, ou de não dizer nada, que foi o que eles combinaram, apostando nessa estratégia de que só falam em juízo, e que esse juízo não pode ser o Supremo Tribunal Federal, tem que ser tem que ser a primeira instância, tem que descer esse caso, porque nenhum dos envolvidos tem mais prerrogativa de foro, não se trata de nenhum crime que enseje ficar no Supremo Tribunal Federal, e aí uma hora o Supremo vai ter de discutir isso, vai ter de discutir se mantém ou não o processo, esse das joias especificamente, porque esse nem... tem uma correlação clara ali e cristalina com crimes contra o Estado Democrático de Direito, teria que ter uma interpretação para isso. E o próprio Procurador-Geral da República, Augusto Aras, já se manifestou a respeito de que ele acha que a vara responsável por isso é a vara federal em Guarulhos, aqui na Grande São Paulo, por causa da apreensão lá no aeroporto, que foi quem começou a tomar os depoimentos nesse caso, e agora, quando entrou o Supremo Tribunal Federal, remeteu tudo que eles já tinham feito para o ministro Alexandre de Moraes. Então, isso é algo que o Supremo está adiando. Eu escrevi uma coluna a esse respeito na semana passada. Eles estão adiando discutir essa questão do foro, mas ela vai ser colocada pela defesa do Bolsonaro em vários processos e vai chegar um momento em que os ministros vão precisar reunir o pleno e fechar. Qual é o entendimento atual sobre a questão do foro? Qual é o entendimento que eles acham que se aplica quando a gente teve algo como o 8 de janeiro, que sim, se configurou como uma ameaça ao Estado Democrático de Direito. Então, eu acho que ou provocados ou por uma iniciativa da presidente Rosa Weber, eles vão precisar discutir essa questão. Agora, Vera, quando a defesa coloca essa questão, tem a ver também com uma tentativa de protelar decisões em relação a essas ações, de deixar o processo mais lento? Certamente, Cássia, é o que eles podem fazer, né? Eles mudaram de versão muitas vezes em relação a essas joias. Partiu-se de uma coisa de que não fizemos nada de errado para depois, poderíamos sim vender, porque a lei permite. Então, juridicamente, a defesa do Bolsonaro e dos demais é muito frágil. O que eles podem contar para, primeiro, tentar fazer com que a coisa se dilua e não fique uma coisa semanal desse assunto, toda hora martelando, porque isso desgasta muito politicamente, é fazer descer.
porque indo para a primeira instância é muito mais lento, tem menos cobertura, não é aquela coisa em Brasília que você cobre o Supremo e a Polícia Federal muito intensamente, a cobertura de justiça nas justiças estaduais ela é bem mais diluída, então uma estratégia para isso, para ganhar tempo e para tentar diminuir o desgaste político em razão desse caso. Agora, bom, então a coisa tá meio parada, né, pelo jeito. E, bom, o outro depoimento de hoje foi lá do chamado G. Dias, na CPMI. Ele disse que não tinha o que fazer, que ele chegou lá e já estava tudo bagunçado e que ele falou que não adiantava nada sair batendo nas pessoas. Ele adotou um tom de voz mais assertivo, né, Sardenberg? Nos outros depoimentos dele, ele era muito tímido, acanhado, parecia muito assustado. Dessa vez ele chegou numa postura mais assertiva e reconheceu que se fosse hoje ele teria tido uma postura diferente, teria sido mais combativo, teria impedido a invasão do prédio, mas tentou responsabilizar única e exclusivamente a polícia do Distrito Federal, que não conteve na barreira lá atrás, no início da esplanada. Houve um tumulto grande lá no início, que foi provocado porque deputados bolsonaristas queriam até dar voz de prisão para o general Gonçalves Dias, fizeram lá um tumulto, até o presidente da CPMI se irritou, ameaçou expulsar deputados da sala, aquele tumulto clássico, né, que tem acontecido nessas CPIs. Mas o fato é que o general G. Dias procurou ser mais incisivo e ele também tem buscado nos bastidores o apoio ali das Forças Armadas e do próprio ministro José Múcio, no sentido de que ele é um general da reserva, tem de ser respeitado como tal e que, nesse caso, o sinal está trocado. Quem não está respeitando as Forças Armadas seria o bolsonarismo. Então, ele também está buscando aquele mesmo aparato de defesa que as Forças Armadas têm feito no caso, por exemplo, do coronel Mauro Cid. Olha, uma coisa é a instituição, outra coisa são os indivíduos, mas ele quer, como um general, ter o respeito que merece, que ele acha que merece, então ele está buscando esse respaldo da corporação. Vera Magalhães, obrigado, Vera, e até amanhã. Até amanhã, um ótimo jornal para vocês. Você gostou do livro, do Antifrágil? Gostei muito, eu tentei trazer o Taleb para o Roda Viva, porque o livro é muito bom. Foi editado no Brasil pelo nosso Carlos Andreasa, quando ele era editor da Record. Foi ele que me indicou o livro lá atrás. E aí eu li, tentei, mas até agora não tive sucesso. Quando acontecer, eu vou chamar a Leni para a bancada. Boa. Obrigatório chamar a Leni. Tá certo. Boa. Fechou. Então falou. Obrigado, Vera. Tchau, até amanhã. Gente. Tchau, Até mais. tchau.